A resposta iraniana ainda não começou. Tudo o que vocês viram hoje, caros telespectadores, é apenas o começo, é apenas para testar a reação. Alerta precoce, tentativas de testar os sistemas de defesa aérea americanos. Mas a verdadeira resposta ainda não começou. Esta guerra não é como as guerras anteriores, de forma alguma. Hoje entramos em uma nova fase, a fase da guerra total. Uma guerra de sobrevivência, uma guerra que vai mudar completamente o mapa do Oriente Médio. Como isso vai acontecer? É sobre isso que vamos falar hoje neste episódio. Um intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios de opinião. Então, finalmente, prezados telespectadores, o presidente americano, Trump, cede às exigências israelenses e toma essa decisão chocante: o início do ataque conjunto, o ataque americano-israelense ao Irã, e, consequentemente, o começo da Grande Guerra no Oriente Médio. Mais de 30 alvos foram bombardeados nesta manhã no primeiro ataque realizado pelas forças aéreas americanas e israelenses. Entre esses alvos estavam o palácio do líder supremo, Ali Khamenei, a residência oficial do presidente iraniano Massoud Pezeshkian, além da sede da inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana. E assim por diante, com outros quartéis envolvidos. O ataque, segundo as declarações oficiais israelenses, tinha como objetivo bombardear e eliminar de uma só vez as principais lideranças políticas e militares. Mas também está claro que esse ataque não foi bem sucedido, foi um fracasso total em eliminar todas essas lideranças iranianas. Por vários motivos, sobre os quais falarei hoje. O primeiro, por exemplo, é que eles nem estavam presentes originalmente nesses quartéis que foram alvo do ataque. As informações iranianas indicam, por exemplo, que o líder supremo está fora da cidade de Teherã em um esconderijo secreto, assim como o presidente iraniano também está em outro esconderijo. E assim, houve preparativos, ou seja, todas as lideranças militares e políticas iranianas, os grandes líderes, estão agora espalhados por vários locais secretos. E esse fracasso que ocorreu nessa operação é o que fez com que hoje os Estados Unidos fizessem declarações contraditórias em relação ao que foi dito em Israel. Os Estados Unidos disseram que não tinham como alvo as lideranças iranianas de forma alguma. Disseram que atacaram apenas as instalações militares. Ou seja, enquanto em Israel dizem que todos os objetivos da operação no Irã foram alcançados e que o alvo eram as lideranças políticas e militares iranianas, os Estados Unidos dizem o contrário. Afirmam que nunca tiveram essas lideranças como alvo, mas sim apenas as instalações militares. Isso levanta a questão: será que os Estados Unidos recuaram em admitir o verdadeiro objetivo após esse fracasso? Após o fracasso da operação, ou pelo menos até agora sem ter certeza do sucesso dessa operação? É uma pergunta que continua em aberto. Também é notável que os americanos e israelenses, em relação a essas instalações, elevaram o nível do objetivo dessa operação a um ponto extremamente perigoso, o que pode ser considerado uma aventura. Porque agora eles não estão falando apenas sobre impedir o Irã de obter armas nucleares, não estão falando sobre neutralizar as capacidades de mísseis iranianos, hoje eles estão falando sobre neutralizar o próprio regime iraniano. A mudança de regime no Irã, isso nunca foi anteriormente o objetivo máximo possível. Qualquer guerra ou qualquer operação militar lançada significa a queda do regime. Portanto, isso levanta também a questão: e se Trump não conseguir alcançar esse objetivo? Como ficará a imagem dos Estados Unidos e a imagem de Trump nas próximas eleições, caso ele falhe em alcançar esse objetivo?
Netanyahu atuou em Gaza com o objetivo de neutralizar a resistência em Gaza, mas não teve sucesso nisso, apesar de a guerra ter durado mais de 2 anos. Então, como eles podem hoje mudar o regime no Irã? E o Irã hoje está preparado em todos os níveis e já designou sucessores para todas as lideranças políticas e militares, caso sejam assassinadas. Portanto, agora estamos entrando em uma nova fase, estamos entrando em um novo atoleiro no qual Israel se envolveu e arrastou Trump e os Estados Unidos junto com ela. Isso dá a impressão de que essa guerra será uma guerra de desgaste prolongada, da qual talvez todos os países da região sofrerão, sem exceção. Também é notável hoje que este ataque americano e israelense, desta vez, ocorreu sem violar o espaço aéreo iraniano. Foi realizado com mísseis Tomahawk, que são mísseis de cruzeiro americanos, e com aviões de combate, mas esses aviões não entraram no espaço aéreo iraniano. E isso levanta uma questão muito importante hoje. O que impediu esses aviões americanos e israelenses de violarem o espaço aéreo iraniano? Assim como aconteceu na última guerra de 12 dias, em que esses aviões americanos e israelenses estavam envolvidos. Elas sobrevoavam o céu do Irã como quisessem. O que mudou hoje? Apesar da presença de dezenas de aviões de interferência, apesar da presença de dezenas de aviões de guerra eletrônica, dos caças furtivos F-35, e apesar da presença, pela primeira vez na história, como mencionamos no episódio anterior, dos caças furtivos F-22. Os Estados Unidos afirmam ter grandes capacidades, como alta furtividade contra radares, entre outras. O que mudou hoje? Com certeza, há medo por parte dos americanos. Com certeza, há cautela. Há uma grande restrição, uma restrição americana muito forte. Isso veio por medo de que o Irã realmente tenha conseguido radares ou sistemas de defesa aérea de fabricação chinesa. Veio por medo. Pois há apenas alguns dias, houve uma série de relatórios que falaram sobre isso. Comentaram sobre a chegada de dezenas de aviões de carga militar chineses ao Irã. E há também relatos sobre a chegada de reforços militares, incluindo radares chineses avançados capazes de detectar aviões furtivos. O fato de não terem violado o espaço aéreo iraniano dá uma impressão realista e concreta, seja porque a inteligência americana confirmou a veracidade dessa informação e, portanto, eles não conseguiram violar o espaço aéreo iraniano, por medo de que uma dessas aeronaves fosse abatida ou porque eles não têm certeza dessa informação. E evitam uma possível surpresa por parte do Irã nesse contexto, porque se uma dessas aeronaves americanas fosse abatida, seria uma catástrofe, seria um golpe doloroso para os Estados Unidos e para Donald Trump pessoalmente. E isso sem esquecer também os sistemas de defesa portáteis russos, o sistema Verba, que vários relatórios de notícias também mencionaram recentemente nos últimos dias, que houve um acordo entre o Irã e a Rússia envolvendo um grande número desses sistemas. O importante é que há uma grande cautela. Havia nessa operação o receio de testar aviões americanos contra esses sistemas russos e chineses. Também é notável hoje, e se falarmos sobre essa resposta iraniana, o Irã até o momento realmente respondeu com bombardeios de mísseis contra Israel e com bombardeios de mísseis contra todas as bases militares na região. No Catar, nos Emirados, no Bahrein, na Arábia Saudita, no Kuwait e na Jordânia, todos esses países foram alvo de bombardeios iranianos. Mas o que se nota até agora é que o Irã ainda não usou seus mísseis persas, ainda não bombardeou navios militares americanos e ainda não usou a carta de fechar o Estreito de Hormuz, nem usou ainda a carta dos seus aliados na região. Até agora, até o momento desta apresentação, pois o Irã vinha ameaçando nos últimos dias que responderia com todos esses meios, que haveria uma guerra total e que fecharia o Estreito de Hormuz, entre outras coisas. Logo após esse ataque militar, o presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, saiu e disse claramente: "Nós avisamos vocês, agora esperem a resposta." Ou seja, a resposta que vocês estão vendo agora ainda não é a resposta. Ele disse: "Esperem a resposta."
Até o momento desta apresentação, essa resposta ainda não começou. Por exemplo, esses mísseis persas ainda não foram usados. O que vocês viram hoje foi apenas com mísseis balísticos convencionais, e eles foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de todos os países da região. Vimos como esses mísseis foram derrubados no Catar, talvez na Jordânia, e um grupo em Israel, mas mesmo assim vimos alguns desses mísseis conseguiram penetrar esses sistemas de defesa e atingiram o alvo com precisão. Então a pergunta é, e se todo esse ataque fosse com mísseis persas? Estamos falando agora de mísseis convencionais? Então, e se fossem mísseis persas, essa quantidade enorme de mísseis que é impossível, claro, interceptar com esses sistemas de defesa? A guerra é uma guerra longa e uma guerra que deve ser conduzida de maneira inteligente, porque agora ainda estamos no início dessa guerra. E os Estados Unidos e Israel, com certeza, depois que fizeram esse ataque, eles estavam esperando a resposta iraniana e estavam preparados para essa resposta iraniana. E esperar a resposta iraniana significa: talvez estejamos falando sobre a preparação para evacuar essas bases militares, se esconder em abrigos e assim por diante. O Irã sabe de tudo isso. Por isso, o que você faz? Ataca hoje apenas com mísseis balísticos convencionais, esgota as capacidades de defesa, esgota os mísseis de defesa dos Estados Unidos e de Israel, cria o pânico. O pânico continua constantemente entre as fileiras e, ao mesmo tempo, você testa os sistemas de defesa aérea e sondas a reação da comunidade internacional e dos países da região em relação a esse bombardeio. O que todos precisam saber é que existe uma guerra midiática, a outra guerra psicológica sendo travada com a mesma importância da guerra militar. A verdadeira resposta iraniana ainda não começou. Isso é apenas um teste. A verdadeira resposta será com os mísseis hipersônicos que virão depois, quando o Irã achar que chegou a hora para isso. É isso. Por outro lado, também vemos que os aliados do Irã na região ainda não se moveram. Há apenas ameaças e há vazamentos que confirmam as ordens que receberam na região. É apenas para se prepararem para uma guerra de desgaste de longo prazo e se prepararem para a hora zero. E ninguém sabe quando essa hora zero vai começar. Isso faz com que o lado agressor espere ansiosamente por ela, pensando 1000 vezes: quando vai começar? Como será? Ou seja, ele vive um terror psicológico antes de qualquer coisa. E aqui estamos falando sobre essa resposta que será muito impactante em várias regiões. As brigadas do Hezbollah iraquiano, por exemplo, disseram que vão começar a responder em breve. O governo de Sanaa, no Iêmen, também disse que vai entrar nessa guerra hoje à noite. Mas quando exatamente? Enquanto isso, há um silêncio assustador no Líbano. Ninguém sabe se esse partido libanês também vai voltar a se juntar a essa guerra ou não. Há uma grande possibilidade de que haja uma guerra total. Todas as facções vão se envolver nessa guerra. Isso sem esquecer a Carta do Estreito de Hormuz. Até o momento ainda não foi fechado. Essa carta ainda não foi usada. Com certeza há coisas acontecendo nos bastidores. Coisas que estão sendo feitas agora por trás das cortinas. Com certeza ele será fechado, mas no momento certo. Há uma resposta real e surpreendente que o Irã está preparando hoje. Esses eventos e desdobramentos estão ocorrendo muito rapidamente e a verdadeira resposta iraniana pode vir nas próximas horas, talvez agora, enquanto este episódio está sendo exibido. Mas como será exatamente? Essa é a surpresa. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!